aula do Ensino Online. Hoje destacaremos o triângulo. Nós vamos iniciar agora um trabalho, uma viagem por geometria plana. E vamos iniciar pelos triângulos, tá? Vamos conhecer agora os triângulos. Primeiro vamos conhecer o triângulo. Triângulo é uma figura plana como essa, um polígono plano como esse, onde os lados são segmentos de retas. Nós temos os vértices, o vértice A, vértice B, vértice C. Ponto em geometria plana é escrito em letra maiúscula, tá? Então os vértices são A, B e C. E nós temos os lados são segmentos de reta, tá? O lado AB, o lado BC e o lado AC, tá? Todo segmento tem início e tem fim, tá? Então a gente destaca os segmentos da seguinte forma: segmento AB, com um tracinho em cima simbolizando segmento. Segmento BC e segmento AC. E por último, os ângulos, tá? Os ângulos são as regiões formadas por dois lados, tá? Então tem o ângulo BAC, que significa o ângulo A. O ângulo ACB, que na verdade é o ângulo B, o ângulo C, desculpa. E o ângulo CBA, que é o ângulo B. Aqui. Então os ângulos são ângulo ABC. Nessa linguagem, gente, o vértice tem que ser sempre no interior aqui, ó, no meio, tá? Então ABC significa ângulo B. Ângulo BAC significa ângulo A. E ângulo ACB significa ângulo C. Não tem necessidade de ser ACB, pode ser BCA, desde que o vértice do ângulo fique no meio aqui, ok? Vamos agora passar para algumas propriedades de triângulos. Vamos acelerar um pouco. A primeira propriedade de triângulo que a gente tem aqui no quadro é o famoso site, soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C equivalem a 180 graus. Graus é uma medida de ângulos, tá? Nós vamos usar aqui nessa nomenclatura graus, ok? Vamos fazer a demonstração dessa propriedade. Nós temos aqui do lado, tá, um feixe de paralelas, no caso aqui duas paralelas, paralela A e paralela B, cortadas por duas transversais, a transversal S e a transversal R. Analisando primeiro a transversal R, tá? Duas paralelas A e B cortadas pela transversal R. Eu tenho um ângulo, esse ângulo que eu chamei de 1 é congruente, ou seja, tem a mesma medida que esse ângulo que eu também chamei de 1, porque são ângulos alternos internos. O ângulo 2 aqui, agora analisando a transversal S, o ângulo 2 e o ângulo 2 aqui, esses dois ângulos também são congruentes porque também são alternos internos. E esse aqui é o terceiro ângulo do triângulo. Portanto, ângulo 1 mais ângulo 3 mais ângulo 2, pelo desenho você percebe que equivale a 180 graus, ok? Vamos agora para a segunda propriedade do triângulo, tá? Nós temos uma propriedade que é a segunda propriedade, ela diz o seguinte: que oposto ao maior ângulo está ao maior lado. Gente, olha para o triângulo ABC. O ângulo B, ele é formado pelo lado AB e pelo lado CB. Portanto, o lado AB e o lado BC são adjacentes ao ângulo B, porque formam o ângulo B. E o lado AC não forma o ângulo B, então é considerado o lado oposto. Então, o lado oposto ao ângulo B eu chamei de lado Bzinho. O lado oposto ao ângulo A eu chamei de lado Azinho. E o lado oposto ao ângulo B eu chamei de lado Czinho. Nós temos a propriedade que fala que um dos lados do triângulo, para o triângulo existir, tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois lados. Então eu escrevi aqui, ó, que o lado Azinho tem que ser maior que a diferença dos outros dois e menor do que a soma de B com C. O lado Bzinho, mesma coisa, ele tem que ser maior que a diferença do A e o C e menor que a soma de A com C. E o terceiro lado também, que o lado C, ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois e menor que a soma. Então nós vamos exemplificar agora, inclusive esse exemplo já caiu na UFMG, tá? Esse exemplo que é o seguinte: gente, eu costumo dizer que em geometria o que parece nunca é. Normalmente você não pode analisar o exercício com o que ele parece, não. Você tem que analisar tecnicamente com as propriedades corretas. Então aqui eu tenho um triângulo, que ele me deu no exercício um triângulo ABC, onde tinha o lado AB valendo 4, o lado BC valendo 1
e ele queria saber qual que seria o lado AC, ele colocou como incógnita X aqui, para que esse triângulo fosse isósceles. Gente, um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais. Aparentemente aqui no exercício, tá? Esse lado seria igual a esse, portanto o x seria 4. Tá? Mas o x também poderia ser 1, apesar de não parecer na figura. Tá? Só que você tem que lembrar que um terceiro lado ele tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois. Tá? Então a diferença de 4 e 1 dá 3. E a soma de 4 com 1 dá 5. Portanto, o lado x tem que estar entre 3 e 5. Não pode nem ser 3 nem ser 5. Tem que estar entre 3 e 5. Portanto, para ele ser isósceles só pode ser 4. E lá nas questões da UFMG estava, podia ser 1, podia ser 4 e 1, podia ser 5. Tinha várias opções e a opção correta seria que o lado teria que ser 4 para que o triângulo fosse isósceles. Então teria que ser 4 ou 1. Como esse terceiro lado tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois, só pode ser 4. Vamos agora para a terceira propriedade. Tá? A terceira propriedade, pegando o gancho da explicação anterior aqui, nós temos que oposto ao maior ângulo está o maior lado. Essa é a terceira propriedade. Então, se eu tenho aqui o maior ângulo é o de 80 graus, portanto, o lado oposto ao ângulo de 80 graus é o lado AB, portanto, ele é o maior lado da figura. O menor ângulo é o ângulo de 40, ele está oposto ao lado BC, porque BC não forma o ângulo de 40, portanto, é o lado oposto. Portanto, o BC é o menor lado, apesar de não aparecer na figura, tá vendo? Então, AB é o maior lado, por quê? AB está oposto ao ângulo de 80 graus, que é o maior ângulo. E BC é o menor lado porque está oposto ao menor ângulo, é um ângulo de 40 graus. E podemos falar também que o lado AC é o lado médio, né? Porque está oposto ao ângulo médio, aí no caso, que o ângulo maior é 80, o ângulo menor vale 40 e o ângulo médio 60, aí no caso. Lembrando que a soma dos três ângulos tem que valer 180 graus. Vamos fazer também um exemplo, que também já caiu na UFMG. Aqui nós temos 3 triângulos na figura. Triângulo ADB, triângulo BDC e o triângulo DCE. Nós podemos, no exercício ele solicitava qual era o maior segmento, aqui segmento AD, segmento AB, segmento BC, segmento DC, segmento CE, segmento DE. Né? Ele queria saber na figura qual era o maior segmento segundo esses ângulos que ele colocou nessa disposição aí. Aparentemente, a impressão que a gente tem é que seria o lado CE ou então DE que fosse o maior segmento que está mostrando na figura isso. Mas não é. Tá? Você tem que analisar segundo a propriedade 3. Oposto ao maior ângulo está sempre o maior lado. Ô, Diego, mas o maior ângulo aí é o de 80. Portanto, DC é o maior segmento. Não. Você tem que comparar um triângulo com o outro. Para esse triângulo DEC, o maior ângulo é 80, portanto o maior segmento é o DC. Então desses 3 segmentos desse triângulo, o maior é o DC porque está oposto ao maior ângulo. Vamos passar para o segundo triângulo. Já no segundo triângulo, tá, o triângulo BDC, o maior ângulo é o de 75. Portanto o maior segmento é o BD. Se o BD é maior que esses dois, consequentemente ele é também maior que esses dois, já que esse aqui era maior que esses dois. Então, até agora, na primeira situação, o maior lado era o DC, porque é oposto ao de 80. Portanto, esse aqui ainda já é o maior desses 3. E nesse triângulo, o maior ângulo é 75, portanto, BD é o maior lado, portanto, ele ganha desses dois, que consequentemente ganha de todo mundo. E no último triângulo, o maior ângulo é o ângulo de 70. Tá? Portanto, o maior lado desses 3 é o AD. Se o AD é maior que esses 3, ele é maior que esse, consequentemente esse era maior que todos, então o AD é o maior segmento dessa figura, segundo a terceira propriedade, ok? Vamos agora falar da quarta propriedade de triângulo. A quarta propriedade que eu destaquei para vocês aqui é sobre a base média de um triângulo. A base média, ela é a base, vou falar primeiro dos segmentos aqui. Eu tenho o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, e tenho o ponto N, que é o ponto médio do segmento AC. Se eu ligar o ponto médio M do segmento AB
ao ponto médio N do segmento AC, eu vou ter a base média. Essa base média ela é paralela à base BC. Tá? E segundo a propriedade, a gente pode demonstrar aqui por semelhantes triângulos, essa base média ela vai ter a metade da medida dessa base. Então, vamos supor que se essa base valha 10, tá? A base BC, a base média relativa a BC vai valer 5. Então, a base média de um triângulo é sempre a metade de sua base. Nós temos agora um exemplo também, que já ocorreu nas provas da UFMG. Esse exercício, ele deu para você um triângulo ABC, tá? Com seus respectivos lados. Lado AB valendo 4, lado BC valendo 8 e lado AC valendo 6. E destacou que os pontos M, N e P eram pontos médios dos respectivos lados. Ou seja, o M era o ponto médio de AB, o P era ponto médio de BC e o N era ponto médio de AC. E ele pediu no exercício o perímetro desse triângulo MNP, ou seja, a soma dos lados desse menor triângulo aqui. Tá? Se M é o ponto médio e N também, essa aqui é uma base média relativa a BC. Portanto, se BC vale 8, MN vale 4. Se N e P são pontos médios, então esse aqui é o segmento PN, é a base média relativa ao segmento AB. Portanto, se o segmento AB vale 4, essa base média aqui teria que valer a metade, portanto 2. Certo? E por último, MN são pontos médios, então segmento MP são pontos médios, portanto segmento MP é a base média do segmento AC. Portanto, se o segmento AC vale 6, a base média MN vale 3. Se a gente somar agora os lados desse triângulo MN, a gente tem o perímetro. 3 com 4, 7, mais 2, 9. Então, se MN e P são os pontos médios dos respectivos lados, a gente tem que o perímetro do triângulo menor MNP seria igual a 9. 9 unidades de comprimento, gente. Se por acaso não estiver destacando nenhuma unidade aqui, você usa UC, unidade de comprimento, como se para medida linear, o A, unidade de área para medida de área, e o V, unidade de volume para medida de volume. Tá ok? Vamos agora para a quinta propriedade. A quinta propriedade, ela ressalta que um ângulo externo de um triângulo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Um minutinho. Primeiro vamos falar aqui que são ângulos externos, depois vamos falar que são ângulos adjacentes para a gente completar essa propriedade. Se eu fizer o prolongamento do lado BC desse triângulo, eu tenho esse ângulo externo aqui. Se eu fizer o prolongamento desse lado AC, nós temos esse ângulo externo. Se eu fizer o prolongamento do lado BA, nós temos esse ângulo interno. A gente pode fazer o prolongamento para o lado contrário também, mas sempre vão ter 3 ângulos externos do triângulo. E lembrando que a soma dos ângulos externos de um triângulo são 360 graus. A soma dos ângulos internos, 180. A soma dos ângulos externos, 360, ok? Gente, aqui, vamos falar um pouquinho de adjacente, tá? Esse ângulo aqui, que eu destaquei como ângulo C, tá? Ele é consecutivo a esse externo gama, tá? Um do lado do outro aqui. E não tem ponto interno em comum, só tem esse lado aqui em comum, esses dois ângulos, tá? E eles formam 180 graus, são suplementares. Portanto, esses dois ângulos são adjacentes. Então, esse ângulo gama, ele é adjacente ao ângulo interno C. Já o ângulo alfa, ele é adjacente ao ângulo interno A. E o ângulo beta, ele é adjacente ao ângulo interno B. Como eu falei que o ângulo externo, ele é a soma dos dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo alfa, por exemplo, qual que é o ângulo adjacente a ele? É o ângulo A. Quais são internos não adjacentes? É o B e o C. Então, o alfa é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Portanto, o alfa, ele é a soma do B com o C. Já o ângulo beta, o adjacente é o Bzinho. E os não adjacentes são A e C. Portanto, o ângulo beta, ele é a soma do ângulo A e C, que são os dois ângulos não adjacentes a ele. E por último, o ângulo gama, tá? O adjacente a ele é o ângulo C, interno adjacente é o ângulo C. Portanto, os não adjacentes, A e B. Portanto, o ângulo gama é a soma dos internos não adjacentes, ou seja, B mais A. Então, está aqui o gama
tá? É igual ao ângulo B mais o ângulo A. Ou seja, alfa é igual ao ângulo B mais o ângulo C, que são os dois internos não adjacentes ao alfa. Beta é igual ao ângulo A mais o ângulo C, que são os dois não adjacentes ao beta. E gama é a soma dos ângulos B e A, que são os dois que não são internos, que não são adjacentes ao gama. Ok? Então a gente tem um exemplo aqui, ó. Se o ângulo A do meu exercício valer 60 graus e o ângulo C valer 40 graus, tá? Qual seria o ângulo beta? O beta, tá, é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então o ângulo beta, tá, segundo essa fala aqui, o ângulo beta é igual ao ângulo A mais o ângulo C. Portanto, o beta vai ser 60 mais 40. Portanto, o beta vai ser igual a 100 graus, ok?